Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso 1. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas. Uma vez mais me cedeu o púlpito aqui da VEC-Sede, da minha casa, e poder compartilhar o Evangelho da palavra do Senhor junto com todos da igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Ao descer do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Jesus, estendendo a sua mão, o tocou, dizendo: quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: cuidado, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote a oferta prescrita por Moisés para servir de testemunho. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade, te exaltamos nessa noite. Te celebramos, ó Pai, diante da sua palavra, diante da sua presença. Fale conosco através do teu evangelho. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender um pouco mais a sua lei. Fale conosco para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus está do lado de fora da cidade de Cafarnaum. Tinha acabado de encerrar o Sermão da Montanha. Então ele está do lado de fora. Depois desse belíssimo sermão, do capítulo 5 até o capítulo 7, do verso de número 29, expondo a realidade do reino, as bases do reino, a lei do reino, o relacionamento com o rei do reino. Jesus fala uma série de coisas. Jesus fala sobre oração. Jesus fala sobre a economia do reino. É um tema extremamente bonito na Bíblia quando você lê sobre a economia do reino. Um dos temas da economia é a providência. Eu até brinco, uma frase que eu sempre uso: sorte é coisa de pagão, providência é coisa de cristão. Cristão não tem sorte, cristão vive de providência. Tudo que chega na sua mão não é sorte, é a providência de Deus sobre a sua vida. Isso é a economia do reino. Isso é um assunto extremamente rico na Bíblia Sagrada. Então Jesus vai falar sobre economia. Jesus vai falar sobre o modelo de oração, vai falar sobre o Pai Nosso. Ele vai falar sobre o que devemos buscar em primeiro lugar. Ele vai falar sobre a justiça do reino. Ele vai falar sobre a busca pela felicidade, a bem-aventurança, que é um dos textos mais sensacionais da Bíblia Sagrada. Nesse texto que Jesus está falando sobre tudo isso, ele está falando ao redor de muitas pessoas. Se você quiser olhar aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 1, ele vai destacar dois tipos de pessoas. Ele vai falar sobre os discípulos e a multidão que estavam perto de Jesus Cristo, para ouvir a respeito sobre a dinâmica do reino, a respeito sobre o Sermão da Montanha. Então essas pessoas, tanto os discípulos quanto essa multidão, estão ouvindo as mesmas coisas. Ouvindo sobre a casa na areia, a casa na rocha, ouvindo sobre o Pai Nosso, ouvindo sobre providência, ouvindo uma série de coisas sobre a revelação e as bases do seu reino. Quando Jesus encerra esse Sermão da Montanha, Jesus então começa a descer do monte, verso 1 do capítulo 8. Ao descer do monte, grandes multidões o seguem. Esse seguir aí é um seguir interessante. Não é um seguir de se tornando discípulos, é um seguir de movimento de corpo. Eu sempre tinha dificuldade em compreender esse seguir. Quem me esclareceu isso é um comentário num português, que agora tem português, que é do Warren Carter, o grande comentário bíblico de Mateus. É um comentário antigo, não é difícil de encontrar, só é caro. Mas se você não tem dinheiro, quem está do seu lado vai te dar um. É um comentário muito bom, toma posse. O Warren Carter é o único que vai falar isso. Ele vai dizer que o seguir aí, pastor Gilson, que o seguir é movimento de corpo. Não é um seguir a Cristo. Aí ele vai fazer uma dinâmica, pastor Silas, com Mateus capítulo 4, verso 18, quando Jesus chama os discípulos e eles os seguem. Então o que o Warren Carter vai dizer? Que o evangelho nunca mistura multidão com discípulo. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. E de fato o texto vai falar isso. Lucas capítulo 7, verso de número 11, quando Jesus segue para Naim, o texto diz assim: e Jesus se dirigiu a Naim, seus discípulos e numerosa multidão. Tanto Mateus 5:1 quanto Lucas capítulo 7, verso de número 11, separam multidão de discípulo. Então, quando essas pessoas descem
não estão seguindo a Cristo, estão seguindo para ir embora para suas casas. Eu acho isso aqui extremamente forte e profundo. Por quê? Depois de ouvirem todo o sermão do Sermão da Montanha, depois de ouvir a revelação de Deus, os céus, aqui Mateus coloca Jesus como Moisés. Assim como Moisés subiu um monte e recebeu as tábuas, a lei de Deus, e passou para o povo, Jesus sobe ao monte, mas ele não recebe a tábua, ele é a própria palavra. Então Mateus compara Jesus com Moisés e diz que Jesus é maior. Ou seja, o povo ouve a Cristo, escuta sobre bem-aventurança, escuta sobre casa na rocha e casa na areia, escuta sobre oração. O que eles fazem? Eles vão embora. Eles não se aproximam de Jesus. Por isso que eles são multidão e não discípulo. Porque discípulo é fácil compreender quem é e quem não é. Um exemplo, multidão quando vai, ela vai atrás de alguma coisa. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Quem vai estar lá? O que vai ter de diferente? Como é que vai ser? O discípulo não. O discípulo vem que ele sabe que o principal está aqui. Quem é? É Jesus Cristo. Aleluia. O discípulo não caminha por atração, ele caminha por presença. Rebadarassúria. O discípulo caminha pela presença que é revelada. O discípulo vem, não importa se está chovendo, se tem bicicleta, se vem de Uber, se vem a pé, se vem de BRT, se vem de metrô, se vem em cima da charrete ou do cavalo, ele não importa. O importante é que ele veio aqui buscar Jesus Cristo. Ele abre mão de qualquer coisa para ter um encontro real com Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que o nosso pastor, quando falou a respeito do discípulo, é isso, o discípulo é diferente. Por isso que o texto aí, ó, grandes multidões o seguem, eles vão embora. Isso aqui que eu aprendo com Jesus Cristo é uma coisa interessante. Jesus não algema, não vai algemar ninguém, não vai amarrar ninguém. Você ouviu o meu evangelho? Você não quer a palavra da graça? Você não quer a palavra da bem-aventurança? Podem ir embora, eles vão embora. E Jesus não prende ninguém, não vai cercear ninguém do seu livre acesso. A semente foi lançada, a palavra foi dita, aleluia. E Jesus é um grande pregador, o maior de todos os tempos, o maior que nós temos. Jesus prega e as pessoas não querem ouvir, mas olha o texto, verso de número 2. Eis que um leproso, aleluia. Isso aqui já muda tudo. O eis que aí não era nem para estar aí. O eis que é uma forma do texto dizer assim, rapaz, foi uma surpresa. Ninguém esperava esse cara chegar perto de Jesus. Mas o que levou esse homem a chegar perto de Cristo? Primeiro lugar, os leprosos têm que habitar do lado de fora da cidade. Aqui ele está do lado de fora. Lucas capítulo 17, verso de número 11. Vai dizer que quando Jesus vai para uma região, ele passa entre Samaria e Galileia e tem 10 leprosos. Eu preguei essa mensagem aqui ano passado aqui na igreja. Os leprosos habitavam do lado de fora da cidade. Levíticos 13, verso de número 44, vai falar sobre a lei do Tsarat, a lei da lepra, ou da hanseníase, como no nosso tempo. Os leprosos não podem habitar no meio da cidade, eles têm que ter um distanciamento social extremamente difícil, sair de casa, perde amigos, não pode ter relacionamento religioso, não pode frequentar sinagoga, etc. Ele tem que ficar do lado de fora da cidade. Verso 45 de Levíticos 13. E para sempre dirá, imundo, imundo, ou leproso, leproso. Ou seja, ele é alguém banido da sociedade. Ele é alguém fora da sociedade. Deixa eu pegar um termo do filósofo australiano Peter Singer. O termo do Peter Singer, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas esse termo é um termo forte que eu consigo explicar o que de fato esse leproso é. Peter Singer, na colocação a respeito do que significa os miseráveis no mundo, ele usou um termo chamado sobrantes. Eu acho que é pior do que chamar de miserável. Eu acho um termo extremamente forte e pesado do Peter Singer. Mas deixa eu pegar esse termo do filósofo australiano. Quando Peter Singer diz que ele é um sobrante, é o que esse leproso é. Ele é um sobrante. Ele é alguém que não produz para a economia local. Ele é alguém que não faz parte do corpo social da sua família, dos seus amigos. Ele é alguém que sobra. Ele é alguém que está banido da sociedade. Mas olha que coisa interessante. Esse homem não pode entrar na cidade, mas o evangelho foi lá fora e alcançou ele. Aleluia. A palavra foi lá fora. A palavra de Cristo chegou lá perto dele. Deixa eu te dar uma palavra interessante aqui para a sua vida. Enquanto você e eu estamos aqui, é o resultado que alguém, em algum momento, e na sua e na minha vida, pregou o evangelho. Mas nós não estávamos aqui em Jerusalém, nós estávamos do lado de fora, mas o evangelho nos trouxe.
O Evangelho nos colocou aqui dentro. Então deixa eu ser profeta. Assim como a palavra te alcançou, assim como a palavra me alcançou, ela vai alcançar a sua família também. Eu não sei onde seu filho está, eu não sei onde seu parente está, eu não sei nem onde ele está agora, mas em nome de Jesus, que esse Evangelho venha alcançar ele lá fora, para que assim como você esteja aqui dentro, ele também vai estar junto contigo aqui em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E esse leproso ouve essa palavra. Ele ouve todo esse sermão da montanha. Aqui eu poderia falar uma série de coisas a respeito de como ele ouviu. Nós tivemos o privilégio agora de estar lá e ver lá o Monte das Bem-aventuranças. Aí eu fiquei imaginando, a minha cabeça é muito geográfica, eu fico imaginando como é que funcionou. Aí o Espírito levou esse evangelho até ele. Mas o texto diz que esse leproso, ele decidiu, aleluia, ele vai se aproximar de Jesus. Enquanto outros vão embora, outros se aproximam. Enquanto muitos estavam do seu lado, ouviram o evangelho, ouviram a pregação, ouviram o louvor e abandonaram. Mas eu e você não. Nós resolvemos, aleluia, nos aproximarmos de Jesus Cristo. Tivemos essa ousadia. E esse homem se aproxima na sua Bíblia. Olha o texto que diz. O texto diz, não fala do nome dele, é leproso. Uma das regras do evangelho. Eu amo o evangelho. Os evangelistas não costumam dar nomes para quem não tem importância. Eles só dão nome para quem tem muita importância no texto, na história. Jairo, a filha de Jairo não tem, a mulher do fluxo de sangue não tem, Pilatos tem nome. Então eles costumam fazer isso. No caso aqui é o leproso. O leproso não tem nome. Qual é o nome dele? É a lepra. Ele é alguém com um problema de saúde. Lucas diz que ele está coberto de lepra. Então vão seguir Lucas. Então ele está no estado terminal. Esse homem, para chegar perto de Jesus, ele tem que dizer que é leproso, leproso, imundo, imundo. Porque se ele não falar, é apedrejamento, ele vai ser réu de apedrejamento e vai morrer. Porque ele está rompendo uma ideia social para se aproximar de Cristo. Então, deixa eu pensar. Ele põe a vida dele em risco para se aproximar de Jesus. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Porque ele olha para Cristo, ouve aquele evangelho, então provavelmente ele pensa, peraí, mas se eu não falar imundo, se alguém me pegar no flagrante, eu vou ser apedrejado de morte, eu vou morrer aqui por apedrejamento. Eles vão me matar, a pena capital, não tem jeito. Mas para chegar perto de Cristo, vale a pena correr qualquer risco de vida. Vale a pena pagar qualquer preço. Para chegar perto de Jesus, vale a pena pagar qualquer preço. Vale a pena fazer o que for para chegar perto de Cristo. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te falar uma coisa extremamente importante na sua vida. Meu irmão, continue pagando preço. Continue se esforçando mais. Continue, se dedicando mais. Fica tranquilo, porque naquele grande dia, na eternidade, há uma coroa de justiça guardada para você e para mim. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, lá no finalzinho do texto dele, a partir do verso do número 7, 8, quando ele vai falar o combate, o bom combate, eu acho interessante quando ele se compara como oferta de libação. Números 15, verso 1, vai falar o que é oferta de libação. Enquanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. Oferta de libação é um jarro de vinho que era derramado sobre o altar no momento da oferta, porque o altar não pode ter mosca. Porque mosca é Baal-zebub, então eles derramavam essa oferta para criar um aroma de uva bonito no templo, para afastar as moscas. O que Paulo está dizendo? Enquanto a mim, estou sendo derramado como oferta de libação. Paulo está dizendo, eu estou dando a minha vida porque eu quis. Eu me derramei, gota a gota. Aleluia. Gota a gota eu me doei sobre o altar. Paulo está dizendo, eu estou evaporando diante do altar. Em outras palavras, eu me doei diante do altar. O que esse homem faz? Esse homem ouve o evangelho. Ele tem lepra, estado terminal, fedendo, doente, quebrado, abatido. O resto de vida que ele tem, ele olha para Cristo e ele diz, vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Eu vou chegar perto dele porque vale a pena. Eu quero dizer uma coisa para você. Vale a pena, meu irmão. Você não tem ideia do que Cristo tem separado para mim e para você. Aleluia. Vale a pena, continua firme, aleluia, continua em frente. E esse homem então se aproxima, e o texto diz na sua Bíblia, se aproximou e prostrou-se diante dele. A palavra prostrar aí no grego é uma ideia de adoração. Em outras palavras, reverência. Esse homem olha para Cristo, chega perto e se prostra. Esse homem não chega pedindo a Jesus, ele chega adorando a Cristo. Esse homem não quer a mão,
esse homem quer a face. Porque quem busca a mão não encontra a face. Agora quem busca a face sempre acha a mão. Esse homem quer a face de Cristo. Esse homem, mesmo no seu estado de doença, de quase morte, aleluia, e se prostrando diante dele, ele demonstra para mim e para você algumas implicações interessantes que eu quero pegar para mim. Em primeiro lugar, quando eu entro na presença de Cristo, eu não posso entrar pedindo, eu tenho que entrar adorando. Eu não posso entrar por cima, eu tenho que entrar por baixo, aleluia. Eu tenho que reconhecer aonde eu estou e aonde Ele está, aleluia. Porque toda vez que eu e você entramos de cabeça muito em pé com Ele, Ele nos abate. Mas quando a gente entra humilhado, Ele nos levanta. Aleluia. Esse homem se aproxima com toda a humildade, com toda a reverência, com todo o respeito diante da presença. E o texto diz, ele se prostra. Se prostrar é reconhecer. É saber que só Cristo pode mudar a realidade dele. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, só Jesus pode mudar a sua realidade. A política não pode, o médico não pode, o dinheiro não pode, o advogado não pode, mas tem alguém aqui que morreu na cruz do Calvário, e eu fui lá, ele ressuscitou, a tumba está vazia, ele não está lá não, e ele está aqui entre nós reinando com poder e glória, e está dizendo, eu posso mudar a realidade da sua vida. Aleluia, aleluia, só Cristo pode. Aleluia, aleluia, a Deus a glória, oh aleluia Senhor, por isso que ele se prostra diante dele. Se prostrar é reconhecer, é abrir mão do seu controle e passar para ele, é dizer assim, eu não consigo, mas o Senhor pode. É você dizer hoje aqui, aonde você está, aqui em casa, me assistindo, e você abrir mão e dizer, Senhor, a minha família é sua. A minha saúde é sua, a minha vida é sua, o meu trabalho é seu, aleluia, a minha luta é sua, aleluia. É você abrir mão e dizer assim, Senhor, eu reconheço a sua liderança, eu reconheço o seu poder. Esse homem, quando se aproxima de Cristo, Jesus não vira as costas, Jesus fica. E o texto diz na sua Bíblia, e diz assim, Senhor. A palavra Senhor dá para ficar muita coisa que dá para a gente tirar. A palavra Senhor é, só quem recebe esse título era o imperador romano. No grego aqui só o imperador recebe Kyrios, o que governa. Isso aqui é sensacional. Ele já está prostrado, pastor Cine. Ele olha para Cristo e diz assim, ó, Senhor. Em outras palavras, não é a lepra que é o Senhor da minha vida. Não é a solidão que é a senhora da minha vida. Não é a angústia que manda na minha vida. A partir de hoje é o Senhor que reina sobre a minha vida. Eu quero te falar uma coisa. O medo não reina sobre a sua vida. Os problemas não são o dono da sua vida. Há um Deus que governa a sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. O único trono da sua vida é Jesus Cristo. Aleluia. Esse homem reconhece Cristo como o Senhor. Reconhece Cristo como aquele que governa, aquele que reina, aquele que rege a sua vida, o pouco de vida que ele tem. Ele abre espaço no seu coração, na sua mente, na sua alma, e coloca um trono, aleluia, um trono de louvor e glória para Cristo. Aonde Cristo reina na sua vida? Qual é o lugar do trono dele sobre a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa para você que está aqui hoje, domingo, talvez afastado, talvez sem Cristo, ou você talvez que é cristão está aqui junto comigo. Eu quero te dizer uma coisa, os vícios não podem reinar sobre a sua vida. Quando você deitar na cama, a ansiedade não pode reinar sobre a sua vida. O medo não pode reinar sobre a sua vida, porque essa sua vida só tem espaço para um rei. Aleluia! Só tem espaço para um rei, e esse rei não divide trono com ninguém. Aleluia! Ele reconhece. Cristo não se impõe sobre ele, mas diante da presença graciosa do Cordeiro, ou como diz um autor que eu amo, do ser mais amado do universo, diante dele, ele já estabelece um trono. A beleza do texto é que ele está fedendo. Ele tem rancenismo. O cheiro não é muito bacana. As roupas eram difíceis.
provavelmente muito mutilado por causa da enfermidade. A bênção disso tudo é que Jesus está com a porta aberta dizendo: eu quero reinar aí. Eu quero reinar aí. Jesus e minha família me abandonou, mas eu não, eu vou reinar aí. Os meus amigos foram embora, mas eu vou reinar aí, aleluia. Jesus está dizendo hoje para você aqui nessa noite: fica tranquilo, meu filho, quem vai reinar na sua vida vai ser eu, aleluia. O medo não vai reinar aí, a depressão não vai reinar, a síndrome do pânico não vai reinar, a angústia não vai reinar. Existe um rei aí, ele se chama Jesus, ele vai ser rei da sua vida, ele vai reinar na sua vida. Mas eu e você precisamos declarar isso para ele, dizer que ele é o Senhor da minha e da sua vida. Quando ele se prostra e ele se coloca, a ideia de Senhor é a ideia de autoridade, é exousia, é autoridade, é governo. Isso aqui é sensacional, é governo. Ele está dizendo: Senhor, a partir de hoje, quem governa a minha vida é o Senhor. Não é a lepra que dá a ordem, não é a lepra que dá o comando da minha vida. Ele está dizendo: a partir de hoje, o único que tem autoridade na minha vida é o Senhor. E a partir de hoje, ó Pai, é o Senhor que vai reinar sobre a minha vida e vai governar a minha vida. Ele reconhece. Então quero te dizer uma coisa: Cristo tem autoridade sobre você e sobre mim. Cristo é aquele que nos dá direção e faz a gente caminhar. Com esse reconhecimento, ele pega então, na sua Bíblia, o que ele tem e vai dar de oferta. Se tu quiseres, pode me purificar. Aí não tem glória, né? Se tu quiseres, coberto de lepra. O que ele quer? Ele quer voltar para a família. Ele quer viver de novo. Qual o ser humano que não deseja viver? Sair de um estado desse de quase morte. Posso usar um termo aqui? Um zumbi. Quase morte. Os judeus consideravam os leprosos praticamente mortos. Existem alguns textos judaicos extremamente pesados contra os leprosos. Só para você ter uma ideia. Se um leproso passasse na rua de um sacerdote, olha a loucura, pastor. Se ele passasse na rua de um sacerdote e a galinha colocasse ovo, na hora que o leproso passasse, o sacerdote não pode comer o ovo da galinha. Olha que loucura. De tão repulsa que eles tinham com os leprosos. O que Jesus fala? Vem. Pode vir. Eu tenho um trono preparado. O encanto do texto é que ele pega aquilo que ele tem, reconhecendo Cristo como rei, coloca a sua vida na mão dele. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Primeiro, a fé dele é ativa. É a fé que faz buscar Cristo. Enquanto outros vão embora, ele se aproxima. Ele caminha não olhando para os outros, ele caminha olhando para Jesus. Ele não está preocupado com ninguém veio, ele não está preocupado com isso. Ele quer se aproximar de Cristo. E quem deseja Cristo não olha para o homem, olha para Jesus. Ele não quer saber quem errou, quem fez, o que aconteceu, o que falaram. Ele quer Jesus Cristo. Ele olha, o autor consumador da minha fé. Então ele se aproxima. Isso é a fé ativa. Depois ele passa para a fé passiva. Ele já ficou maduro demais. A fé ativa é a fé que me aproxima. A passiva é reconhecer que Cristo é Senhor na minha vida. Então tudo que me cerca, tudo que eu tenho agora não é mais meu, pertence a Ele. É aquilo que foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor de maneira brilhante. Romanos 11, 33 ao 36, principalmente ao 36. Porque dele, por ele e a ele sejam dadas todas as coisas, glória eternamente a ele, amém. Na doxologia de Paulo, no fechamento da epístola aos Romanos, na parte ali da teologia. Depois ele começa a aplicar em Romanos 12. Esse reconhecimento dele, colocando a sua vida na mão dele, está dizendo, se tu quiser. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder. Mas diante do seu reinado, a partir de hoje, a vida não pertence mais a mim, mas a minha vida pertence ao Senhor. Aleluia! É reconhecer que Ele tem comando e controle. A partir de agora, Ele não quer mais andar na emoção da vida, Ele quer andar na revelação do Espírito. Porque tem gente que anda na emoção e se frustra, mas quem anda na revelação tem livramento, tem providência, tem porta aberta, tem milagre, tem misericórdia, tem bondade, tem uma série de coisas. Quem anda na emoção, a dopamina cai, o dinheiro acaba e entra em desespero. Quem anda na revelação nunca fica na mão. Tem sempre o Deus de Israel dando pão todos os dias pela manhã. É o que esse homem faz. É um novo mover. Se tu quiseres. Eu não sei qual é o seu plano. Eu não sei qual é o seu desejo, Pai.
Mas diante da sua misericórdia, aleluia, eu reconheço que o Senhor tem todo o poder para fazer o que o Senhor quiser. E eu sei, ó Pai, que o Senhor pode fazer. Isso é uma oração de uma ousadia tremenda. É o reconhecimento absoluto de um reino de Deus sobre mim e sobre você. Algumas pessoas, quando eu brinco, eu falo a respeito sobre salvação, eu falo assim, ó, a salvação é o calibre de uma bala. É o livre-arbítrio. Você só tem uma bala. Chegou aqui, fez isso aqui, ó. A partir de agora, a vida não é mais sua, é dele. Então você não come o que você quer, você come o que ele quer. Você só vai onde ele vai. Você só veste o que ele manda. Os seus amigos é os amigos dele, ele que leva para você. Então a porta não é onde você vai, é onde ele quer. Então o seu TikTok não é seu, é dele. Seu Instagram não é seu, é dele. A sua casa não é sua, é dele. O seu dinheiro não é seu, é dele. Mas por quê? Porque dele, por ele e a ele sejam dadas todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele reconhece. Ele pega isso e dá na mão de Jesus Cristo. Se o Senhor quiser, mas na sua Bíblia diz o seguinte. E Jesus estende as suas mãos. Em outras palavras, estende a sua mão e o toca. 3 coisas. Em primeiro lugar, o silêncio de Jesus diante da adoração dele. Jesus está ali em pé, falou o tempo todo, parou, ele olhou, o texto diz, ele se prostra, então ele está abaixado. Jesus está olhando para ele provavelmente, ele falando e Jesus ouvindo, olha para ele de maneira, fitando os olhos como Cristo fazia, sempre nos textos. E ele se prostra, Jesus está em silêncio, mas Jesus está ali. Talvez você entrou aqui ainda e tem buscado essa voz divina, uma voz diferente, algo que falasse ao seu coração. Pastor, não falou ainda, fica tranquilo, vai falar. Porque o fato de ele não falar não significa que ele não ouviu, ele já ouviu, a resposta em breve vai chegar para a sua vida. Mas não saia da presença, permaneça na presença. Não saia do lugar onde Cristo te colocou, permaneça no lugar, porque em breve a resposta virá sobre a sua vida. Mas fique. E ele fica. E Jesus estende a sua mão e o toca. Um segundo lugar que eu estabeleço aqui, esse movimento de misericórdia de Cristo. Se ele é um leproso, há muito tempo ele não tem contato com outra pessoa saudável. Qual foi a última vez que alguém saudável tocou nele? Quando? Sua esposa, seus filhos, eu não sei, não posso falar isso, eu não sou louco de dar uma conjectura tão doida. Não sei se ele é casado, se ele tem esposa, não posso falar isso. Deixa eu falar os parentes. Qual foi a última vez que o parente tocou nele? Um amigo. O toque de Cristo não tem a ver de curar por fora, tem a ver como curar por dentro. Jesus o toca e nas entrelinhas é assim, eu sei o que você está passando. Todo mundo aqui foi embora, todo mundo foi embora, mas eu sou o Deus que fiquei, e eu sei o que você está passando, aleluia. O toque de Cristo é para curar por dentro, porque para Cristo fazer por fora, primeiro ele tem que fazer por dentro. Não adianta você viver uma realidade por fora se por dentro você não é. Então hoje, em nome de Jesus, que o Cristo eterno toque você agora, para que aquilo que esteja impedindo algo de acontecer por fora, venha acontecer por dentro, para que em breve, aquilo que Deus está fazendo por dentro da sua vida, você vai viver isso aí também por fora dela, aleluia, que Ele venha mudar a sua realidade de dentro, curar suas feridas, as suas mazelas, as suas dores, as suas dificuldades mais complexas da sua vida. Eu falei, domingo passado eu estava lá em Pernambuco, lá no pastor Oséias. Aí eu ministrei lá em Bura, pastor Wagner Bispo. Boa igreja nossa lá. E no segundo culto eu falei lá no pastor Wagner. Para mim, um dos maiores desafios da minha vida era pregar no Dia dos Pais. Por crescer numa casa sem pai e não ter conhecido o meu, era muito difícil. Eu falei isso aqui em maio, só dei uma pincelada quando eu falei sobre Efésios 3,14, sobre a oração de Paulo na prisão, sobre os Efésios. Aí eu citei alguma coisa sobre o Pai Nosso. A minha maior guerra da minha vida era ir para a igreja, pastor, no Dia dos Pais. Era muito difícil. Eu não ia, ficava em casa, revoltado, chateado, não compreendia. Mas um dia, eu em casa, sozinho, minha mãe indo para a igreja com meu irmão, dobrei meus joelhos e abri o Pai Nosso, Lucas capítulo 11. Eu tive o maior encontro da minha vida com um Pai que eu jamais imaginei que existia. Quem é Ele? É o Deus eterno que está sentado no trono. Me curou por dentro. Tirou toda a ferida, toda a mágoa, todo o rancor,
toda a sensação que era alguém que os céus não amavam. E hoje eu estou aqui compartilhando de peito aberto, dizendo, existe a cicatriz? Claro que existe, mas ela está curada, porque a mão do mestre desceu sobre a minha vida e curou a minha alma. Assim como curou a minha vida, também vai curar a sua vida hoje. Que a mão toda poderosa do Espírito Santo, Rebadarassúria, venha curar a sua alma, venha tirar as feridas, porque em breve Deus vai te usar para que a glória dele venha ser revelada sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Que não adianta a gente subir aqui e falar a capa e por dentro sangrando, canta sangrando, oferta sangrando, ora sangrando a Jesus. Não. Primeiro eu vou te curar por dentro. Eu vou tirar a lepra, é do teu coração. E Jesus tira. E Jesus toca. E o texto diz na sua Bíblia. E dizendo assim, ó, eu quero. Claro que Ele quer, irmão. Você acha que Deus não quer que você tenha uma vida abençoada? É claro. Por que o Senhor mudou a vida desse homem? Porque ele decidiu se aproximar. Porque não adianta você querer a bênção de Deus longe da mão dele. Você tem que estar perto. Porque enquanto mais perto da mão, mais abençoado você é. Não adianta você querer a bênção de Deus distante. Como os outros que ouviram o evangelho, a bem-aventurança e abandonaram. Não, nós ouvimos a palavra e agora vamos embora. O leproso não. Não é o fechamento. Eu tenho que me aproximar dele. Então Jesus manifesta. É claro que eu quero. É claro que eu desejo que a sua família seja restaurada. É claro que eu quero que seu filho saia das drogas. É claro que eu quero que você tenha uma vida melhor. É claro que eu quero salvar a sua família, o seu pai, a sua mãe. Eu quero mudar a tua realidade. É claro que eu quero tirar esse espírito de suicídio da sua vida e jogar por terra e te dar uma vida melhor. É o desejo dos céus, para que ele venha sobre mim e sobre você. Então, em nome de Jesus. Esse homem, ele recebe uma palavra, o texto diz assim, ó, ser purificado. A ideia do ser purificado aqui, é o que Jesus está dizendo, olha, eu vou renovar a sua vida. Aquilo que destruía não vai destruir mais. Porque a partir de hoje a lepra vai embora, o que vai entrar sobre a sua vida é a minha presença e a minha palavra. A beleza do Evangelho é que ele quer ouvir isso de Cristo. Ele quer que essas palavras o ecoem sobre as suas vidas. E o texto diz na sua Bíblia. Cadê o tangedor? Vem cá, tangedor. Chama o tangedor aí, Mateus, por gentileza. Na sua Bíblia diz, ó, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Aí pastor Silas, eu sou muito curioso. Aí estou estudando cura de hanseníase nesse tempo. Rapaz, teologia, teólogo é muito doido, né, pastor Justo? Aí estou estudando lá a cura sobre como é que é o tratamento do SUS, né? Aí estou lá todo empolgado, lá lendo, estudando. Entendo potroca nenhuma. Estou lá lendo, só os medicamentos, coisa medicamentosa. Aí eu achei lá. Tratamento do SUS contra a hanseníase, tratamento não sei o quê, interrompe a doença. Aí eu escrevi no papel, falei, interrompe. Aí o Espírito Santo, na hora, pastor Eliseu, na hora. Tá vendo aí, ó? O seu tratamento interrompe. Aí eu falei, Aí o Espírito falou, mas o céu traz de volta aquilo que foi perdido. Vocês não podem devolver o que foi tirado, mas o céu pode devolver. Então deixa eu te dar uma palavra. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Fica tranquilo. O céu vai trazer de volta. Ó. O céu vai trazer de volta. Quem crê nisso? O céu vai trazer de volta. Ó. Aleluia. O céu vai trazer de volta. Aleluia. O céu vai trazer de volta. O céu vai trazer de volta. Numa única decisão nele. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. E Jesus diz, cuidado. Não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés prescreveu para servir de testemunho. Vai ficando de pé em nome de Jesus, por gentileza. Vai ficando de pé. Deixa eu te dar uma palavra boa, bonita, em cima dessa oferta de Moisés aqui, ó. Quando esse camarada pintou lá no templo,
E ele apareceu lá querendo a oferta de Moisés, de testemunho. E ele se identificou como alguém curado de lepra. A cura de lepra é algo muito difícil no texto sagrado. Você pincela quem é e quem não é. Significava um sinal messiânico muito forte. Então, quando aquele homem foi lá, curado daquela enfermidade, atestava que o Messias estava sobre Israel. Então, aonde aquele homem andava, ele era um testemunho vivo que o Messias estava em Israel. Então, deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite. Aonde você vai, por onde você anda, você é um sinal visível que Jesus ressuscitou e ainda continua fazendo história e mudando vidas. Aleluia! Você é um folheto vivo. Então, antes de eu devolver o microfone ao pastor Silas, ao nosso pastor, eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não tem Jesus Cristo, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, fazer como esse homem, ouviu o evangelho, ouviu a palavra, mas decidiu se encontrar, decidiu uma ousadia se aproximar, não vai embora da mesma maneira. Jesus, ele quer mudar a sua história, Jesus quer purificar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Aonde está você que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aqui está uma primeira vida para Jesus. A igreja aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Aonde está você? A segunda vida para Cristo. Aonde está você? Talvez esteja aí na galeria. Vem aqui à frente. Jesus mudou a minha história e vai mudar a sua história. Está vindo um jovem para Jesus, aleluia. Mais uma vida aqui, aleluia. E a igreja celebra, aleluia. Aonde você está, não vai embora da mesma maneira. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer purificar a sua alma. Jesus quer restaurar a sua história. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Não deixe para amanhã. Enquanto a multidão foi embora, ele decidiu se aproximar de Jesus Cristo. Aqui mais uma vida para Cristo, mais um jovem, aleluia. Adora o nome do Senhor, igreja. Celebra. Celebra. Aleluia. Não vai embora. Hoje é o dia de mudança na sua vida. Hoje é o dia de Cristo mudar a sua história. Assim como mudou a minha. E mudou a vida de muitas pessoas, aleluia. Saia do seu lugar e venha correndo. Venha correndo. Que Jesus quer mudar a sua história, aleluia. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja aí na galeria, peça licença. Pastor, não consigo ir aí sozinho. Peça alguém estar ao seu lado. Fala, me leva lá na frente. Eu quero que essa mão toda poderosa de Jesus Cristo toque na minha vida e mude a minha história. Eu quero que Cristo venha tocar na minha vida e venha mudar a meu ser. Aonde está você? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente que Jesus quer mudar a sua história. Faça como esse homem. Ouça o evangelho. Tenha ousadia de se aproximar. Interessante que Jesus o recebe. Jesus não fala assim para ele, rapaz, você está com essa roupa, você tem lepra. Não, os braços de Cristo estão abertos. Ele entrou sujo e saiu limpo. Entrou caído e saiu de pé. Entrou doente e saiu curado. Com Jesus é assim, não importa como você chegou, mas depois que você encontra Ele, você sai muito melhor. Aleluia! Onde está você? Sai do seu lugar. Vem à frente. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Você que está na galeria, você que está aí no fundo da igreja, peça licença onde você está. Nós vamos orar por você. Vamos declarar o reino de Deus sobre a sua vida. Enquanto o pastor Silas sobe aqui por gentileza, você vai sair do seu lugar em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Hoje é um tempo de mudança na sua vida. Hoje é o tempo de graça.